Lição 8. 25 de agosto de 2024. A resistência de Mardoqueu. Texto áureo. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Ester capítulo 3 versículo 3. Verdade prática. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Leitura bíblica em classe. Ester capítulo 2 versículos do 21 ao 23 e capítulo 3 versículos do 1 ao 6. Ester 2. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester, e Ester o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Ester 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele, porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Comentário. Introdução. A ascensão de Ester ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Ester permaneceu obedecendo a Mardoqueu, não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte. Conspiração, inveja e tramas. A história continua. Palavra-chave: resistência. E Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem o meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Nos dias de Assuero, dois de seus guardas, Bigtã e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Ester para que o avisasse, o que ela fez em nome de Mardoqueu. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Ester, ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação dando-lhe o devido crédito. 2. A investigação. A atitude de Ester se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento. Bigtã e Teres foram enforcados. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu, antes de transmiti-la a Ester. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Ester, é conveniente que se busque comprovar toda acusação, para não cometer injustiça. Agir com base apenas no ouvi dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus,
devemos perdoar e buscar a paz. 3. O registro dos fatos. Desde a antiguidade, era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registrados. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Segunda, Amã é exaltado pelo rei. Um novo personagem. Amã era muito rico. Já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Identificado como Agagita, Flávio Joséfo afirma que Amã era Malequita, um povo historicamente inimigo de Israel. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita mencionado em 1 Samuel 15.2,8,33. Versões bíblicas como a NVI e a NTLH apresentam Amã diretamente como descendente de Agag. 2. Um herói, aparentemente, esquecido. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu, apesar de seu ato heróico. Tornou-se um herói, aparentemente, esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Asaf quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho. 3. Evitando frustrações. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou de que Ester levasse a informação. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Considerar merecer mais do que tem, gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Terceira, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Reverenciado por todos. Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros, ou era imerecida, ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Daí, Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os 3 companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. 2. A condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes por que não cumpria a ordem de Assuero, sua única resposta foi que era judeu. A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. O Agagita encheu-se de furor não apenas contra Mardoqueu, seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. 3. Inimizades intergeracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó que mataram os siquemitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias de perpetuação de violência por disputas econômicas, geralmente por terras ou ofensas morais. Que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Conclusão. Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana.
Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue. Revisando o conteúdo. 1. Que virtude ética Esther revelou no episódio de informar ao rei acerca da conspiração? O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Esther, ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. 2. O que aprendemos com Assuero a respeito de como tratar uma acusação? O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato. Não exerceu o poder de forma precipitada. 3. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, por qual razão Mardoqueu não se prostrava perante Amã? Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros, ou era imerecida, ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. 4. O que pode ter movido Amã a desejar a morte de todos os judeus? Além de sentir-se ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. 5. O que são inimizades intergeracionais? São conflitos, alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações.